Muito bem, nós estamos aqui com o advogado José Antônio Milagre. Ele é especialista em direito digital e também crimes digitais. Nos últimos dias a gente tem ouvido falar aí de um certo desafio, de um jogo chamado Baleia Azul. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Zé Antônio Milagre, o senhor atua numa área que é um pouco nova no direito, que aborda os crimes digitais. Antes da gente entrar propriamente dito nessa questão aí do Baleia Azul, qual é essa área do direito aí, o direito dos crimes digitais? Exatamente, obrigado aí pela oportunidade. O direito digital como um todo é uma área do direito muito nova. Nós, com certeza, aí somos a área do direito mais recente, até mesmo do que o direito ambiental, e é uma área do direito que se preocupa com as relações jurídicas oriundas do uso das novas tecnologias. E, notadamente, em relação aos crimes digitais, se preocupa com os crimes praticados por meio ou através ou mesmo contra a tecnologia da informação. Então, à medida em que toda a sociedade hoje está interligada por meio de redes sociais, comunicadores, aplicativos, os criminosos, a parcela criminosa também adere a esse ambiente e passa então a utilizar a tecnologia da informação informática para gerar vítimas, para lucrar indevidamente. É nesse sentido que se debruça o crime digital, ou seja, aquele que se preocupa em avaliar os crimes cometidos pela internet. Só lembrando que o país hoje é um dos países em que mais se cometem crimes digitais. Nós temos mais de 25 mil processos já em andamento no judiciário, em que o meio da prática daquele delito, a ofensa, a difamação, a exposição de fotos indevidas ou até mesmo a extorsão se deram pela internet. Então é muito preocupante, razão pela qual é uma área que vem crescendo muito no direito. Não tenha dúvida. Bom, e um dos assuntos que está ganhando aí os jornais e a mídia nos últimos dias é esse jogo, esse desafio da Baleia Azul, que tem aí alguns desafios com os seus participantes. O que consiste este jogo? Como é que é esse desafio? Você tem atuado nessa área também? Sim, sem dúvida temos atuado, verificamos um crescimento muito extremo em relação à popularização desse jogo. O desafio da Baleia Azul, né, ao contrário do que muitos pensam, não se trata de um joguinho, de um aplicativo, né? Eu vejo muitos pais, olha filho, você não vai baixar esse joguinho, você não vai fazer o download do aplicativo porque ele vem te constranger. Na verdade não. O desafio consiste justamente numa manipulação, numa troca de tarefas que ocorre em ambientes de redes sociais, Facebook e, notadamente, temos percebido uma utilização extrema do WhatsApp. Esse comunicador que é presente em quase 100% da população que usa a internet no Brasil, ou seja, é o principal meio de comunicação hoje do brasileiro. O WhatsApp não funciona em outros países, por exemplo, como na França, na Rússia. Aqui ele também vem sendo utilizado pelo crime. E como funciona o desafio da Baleia Azul? O jovem, ele entra nesse desafio, de certo modo ele está fragilizado emocionalmente, está com uma depressão, ou mesmo por um ambiente de emulação, ou ele entra nesse desafio porque ele é coagido, constrangido, ameaçado. E ele tem que cumprir 50 tarefas. São tarefas simples a princípio, como por exemplo, assistir um filme de terror, ouvir uma música a som alto. E essas tarefas vão se graduando. Nós tivemos recentemente, uma cidade do interior aqui, um problema de um menino que se colocou na borda de uma ponte tentando se jogar. E na verdade ele estaria na fase 25 do desafio. Sendo que a principal fase, a fase final, é o suicídio. Ou seja, você dar cabo à própria vida. À medida que vai cumprindo esses desafios, você deve publicar nas redes sociais. Infelizmente, ontem nós tivemos contato que existe até um desafio de você envenenar outras pessoas próximas a você. Então, trata-se de uma insanidade cometida por criminosos ou chamados curadores, que são os que passam as tarefas e que se aproveitam normalmente do adolescente, da sua fragilidade ou ameaçando ou constrangendo, que acaba sendo compelido a iniciar o desafio e de lá não sair mais. Bom, e na sua opinião, doutor, por que esse desafio está ganhando aí tantos adeptos, levando pessoas a pensarem na possibilidade de automutilação, prejudicar outra pessoa e até mesmo o suicídio? Por que os jovens estão entrando nisso? É um problema que sempre existiu, obviamente, né, problemas sociais aí com os jovens, adolescentes, mas que potencializou com a internet, com a tecnologia. Não tenha dúvida, né? Hoje em dia nós temos aí os jovens, são nascidos na geração Z. Só para ter uma ideia, né? Esse jovem nascido entre 98 e 99, ele é considerado uma nova geração, né? E essa geração vai ganhar maioridade agora. Então, esse ano que vem, essa geração está atingindo seus 18 anos. Eu falo isso porque eu tenho uma millennial em casa, uma geração Z, nascida em 2000,
e tem 17 anos. E ele é um jovem que nasceu na internet, ele não conhece o mundo offline, então ele acredita muito na internet, ele interage muito com as ferramentas, ele passa muito tempo conectado, ele faz muitas tarefas na atividade. O grande problema é quando eu tenho um distanciamento entre pais e filhos. Hoje eu sou de 82 e embora eu tenha pego uma parte da internet, eu vivi um momento offline ali no início da minha vida que não tinha internet, né? Você ia lá esperar da meia-noite para se conectar, para não gastar a linha telefônica do seu pai. Esse distanciamento entre o pai analógico e o filho digital gera muitos problemas, né? Então nós costumamos dizer que a informação é a linha tênue que separa um jovem de ser vítima. O jovem, ele não tem noção da superexposição. Se você falar para ele, você publicaria as fotos, imprimiria e jogaria na calçada da sua casa? Ou você daria bom dia para todos os estranhos que você encontra no calçadão da cidade? Ou você colocaria uma foto sua lá que você fez de sexting num outdoor? Não, imagina, isso é minha exposição. Mas você faz isso na internet. Então ele não tem a noção de que na internet as redes sociais são como grandes praças, só que praças com milhões de pessoas. Antigamente a rede social era uma praça, você sentava na praça, alguém ia lá, conversava com você, curtia, comentava. Agora são as redes sociais. E o bandido tá aí. Esse distanciamento é que faz com que os jovens entrem nisso. Tem jovens que confiam mais na internet, você vai em grupos de perguntas e respostas e ele faz perguntas triviais que eram dever dos pais educar. Olha, tive uma primeira menstruação, o que fazer? Isso está lotado na internet. E a partir daí ele tem terreno fértil para um criminoso que chega, ganha confiança e a partir daí se relaciona. Em dado momento ele cede uma foto, um vídeo, um comentário e isso é usado para chantageá-lo. Eu tenho 17 anos de direito digital e eu já vi jovens serem constrangidas a atos sexuais para que conteúdos não vazassem. Hoje a bola da vez é o jogo da baleia azul. Então o criminoso chega e fala: se não jogar, eu vou espalhar seu conteúdo, eu vou ameaçar sua família. E o jovem, sem saber o que fazer, normalmente entra no jogo. Bom, você comentou a respeito dos pais, é importantíssimo os pais estarem atentos. Isso é sempre. Sem dúvida. Você falou que é da geração 82, eu sou um pouquinho antes de você, mas a nossa babá eletrônica era a televisão muitas vezes. Exatamente. Hoje essa babá tá virando o smartphone, que é muito mais, embora menor que uma TV, muito mais poderoso, com a possibilidade de acesso. Quais são os recados que você tem dado para os pais nesse sentido? Exatamente. Hoje nós vivemos uma era de mobilidade, nós temos mais celulares do que gente no Brasil. Todos hoje têm acesso a um equipamento, embora hoje a gente tenha aproximadamente 50% da população informatizada. E o recado, nós que advogamos com direito digital, já verificamos muitas situações muito tristes, né? Eu costumo dizer que eu não sou psicólogo, mas nós acabamos adentrando muitas vezes nessa área. Nós tivemos casos de jovens que chegam no escritório lá: olha, vim fazer uma consulta porque eu tô com um problema na internet. Tá, legal, cadê seus pais? Não, pelo amor de Deus. Menina, você tem 16 anos, você tá fazendo aqui. Não posso, aconteceu isso. Não, então volte com seus pais, etc. Hoje, o que os pais precisam fazer? Toda essa informação, essa epidemia, né? Ou seja, inúmeras jovens se suicidando, 150 pessoas na Europa, a Rússia gerou uma epidemia, na França, por exemplo, o governo fazendo anúncios para evitar esse suicídio. Tudo isso decorre de uma falta de educação digital, né? Quais são as escolas hoje que criam programas para conscientizar para o uso ético, regular, lícito e seguro da internet? São poucas hoje, né? Então as escolas também não colaboram, acreditam que tem que ter um papel muito forte das escolas com campanhas de conscientização, educação, mas os pais também. Os pais precisam marcar presença no meio digital. Os pais hoje muito atarefados, trabalham o dia todo e acreditam piamente que os filhos estão seguros porque não saem mais de casa, como era na nossa geração, que nós brincávamos na rua, mas que estão lá nos quartos, entre quatro paredes e que nada está acontecendo. Ele pode estar sendo assediado, constrangido. É muito importante uma conversa. Aproxime-se do seu filho. Eu não estou dizendo que você precisa estar especialista em Instagram, Facebook, WhatsApp, mas nós temos aí acompanhado ao longo de 17 anos que aqueles pais mais presentes acabam por minimizar a possibilidade do filho ser vítima de um crime, de um golpe, de uma fraude digital. Então não tem segredo, não adianta tirar computador, bloquear a internet, tomar medidas radicais, porque ele vai acessar de um amigo, de um vizinho, na escola, no Wi-Fi, no shopping. O importante é conversar. Mostre para ele os riscos, mostre que você está presente no meio digital e principalmente oriente a ele que você não vai fiscalizar nem monitorar ele, mas quando eventualmente, se você precisar ver, você vai querer ver os chats dele, para ele não apagar o conteúdo. Isso é muito importante, porque os jovens, quando entram nesse desafio e são ameaçados, a primeira reação é querer apagar tudo.
E se você apaga tudo, você está contribuindo com o crime, porque dificilmente a polícia, a advocacia vai conseguir chegar até esse curador, esse bandido que está por trás do WhatsApp. Então a recomendação é: guarde, preserve o chat, preserve as conversas, porque diante de um incidente ou o pai descobrindo, procurar imediatamente as autoridades. Até porque, né, doutor, é função dos pais mesmo estar cuidando dos filhos. Exatamente. Não é para esse papel é dos pais, tem que estar mesmo em cima, né, nesse sentido. Exato. Você comentou essa questão que nesse tipo de jogo há a figura do chamado curador ou administrador do grupo. Quem entra diz que não pode sair porque ele é ameaçado. Nesse tipo de caso, essa ameaça é um crime. E como é que ele pode fazer para denunciar? Isso é possível, né? Exatamente, isso é possível. Inclusive, quando eu postei meu artigo antes de estourar isso no Brasil, no comentário, uma colega de Ribeirão Preto mostrou que o sobrinho dela acabara de ser assediado. Ontem também tive contato a outro assédio aqui. O curador nada mais é do que essa pessoa que manipula, né? É o bandido que está por trás de um WhatsApp, ou seja, alguém que não tem o que fazer e que se dedica a essa insanidade, né? A esse jogo horrendo de passar tarefas a outras pessoas. Provavelmente não tem dimensão dos crimes que estão sendo praticados. As pessoas perguntam, é crime? Eu diria, não é um crime só, são vários crimes, né? Se você pegar o Código Penal, você pode trabalhar com a ameaça, ou seja, constranger alguém, ameaçar de causar um mal grave e injusto. Quando eu falo, eu vou te pegar, eu vou te matar, uma ameaça. Isso pode ser um constrangimento ilegal quando você exige alguma tarefa, alguma conduta para não fazer algo, constrangimento ilegal. Pode se caracterizar também a lesão corporal induzida, né? O artigo 129 do Código Penal. Então, à medida que você vai dando ordens e a pessoa vai se autolesionando, pode se caracterizar a lesão corporal. E na grande maioria dos casos, haverá a aplicação do artigo 122 do Código Penal, que é o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, né? Ou seja, aquele que de certo modo coage, induz, instiga, passando tarefas envolvendo um possível suicídio, ele pode responder por um induzimento, instigação, auxílio ao suicídio na modalidade tentada, se a pessoa não deu cabo à vida, e ele vai responder por 3 anos de reclusão. Se a pessoa infelizmente chegar a se matar, 6 anos de reclusão, lembrando que essa pena pode ser dobrada caso a vítima seja menor. Então existe uma série de crimes, inclusive associação criminosa, são crimes que podem ser cumulados quando identificados os titulares dos grupos no WhatsApp, que são chamados de curadores, quando na verdade são os bandidos que alimentam esse jogo do Blue Whale, da baleia azul. Olha só, os órgãos policiais eles estão especializados cada vez mais nas investigações dos crimes digitais. Os agentes conseguem chegar até a esses curadores, esses administradores e conseguir prendê-los? Me parece que a polícia também tá muito firme nessa questão e tem mecanismos para reprimir esse crime. Exatamente, muito bem. Hoje nós começamos a trabalhar com crime digital em 2000, pouco recurso nós tínhamos, né, de investigação. Hoje já se fala em computação forense, em perícia digital, que é a arte mesmo, é o CSI aí, né? Para quem gosta de CSI Cyber, aquilo ali acontece hoje. Nós temos departamentos dentro da polícia de investigação de crimes cibernéticos. Nós temos delegacias especializadas em São Paulo, nós temos a delegacia, no Rio nós temos a DRCI. Infelizmente as delegacias não são em todas as cidades, né? Nós temos aí aproximadamente 6 a 8 delegacias especializadas em crimes de informática, todas nas capitais. Mas isso não importa, o fato é que desde 2014 eu tenho no Brasil a Lei 12.965, né, que é o Marco Civil da Internet. Essa lei é muito importante, eu recomendo a todos os ouvintes que estudem ela. Ela garante direitos e deveres dos usuários de internet e ela também dá os meios para investigação de crimes. A maioria dos crimes digitais são anônimos, ou seja, quem está do outro lado do monitor não se identifica, não é diferente na baleia azul. Então a vítima ela tem o direito de, pelo Marco Civil da Internet, pedir a uma autoridade policial ou mesmo ao próprio judiciário, por meio de um advogado, a quebra de sigilo dos responsáveis. Então o Marco Civil fala no seu artigo 15 que o provedor de aplicações, no caso o Facebook, responsável pelo WhatsApp, tem o dever de custodiar todos os registros de acesso de um usuário de grupo por 6 meses e fornecê-lo por ordem judicial sob pena de multa. Ok? Então a parte que foi lesada tem 6 meses para ingressar com esse pedido judicialmente e a própria delegacia ou a própria autoridade judicial vai determinar a quebra e então o Facebook apresenta os dados de IP e na sequência os dados físicos dessa pessoa por trás, possibilitando que ela responda nos termos da lei. Então engana-se aquele que entende que é um ambiente anônimo, que é um ambiente onde eu posso exacerbar o lado podre. Na verdade hoje chega-se à autoria de crimes digitais, na grande maioria dos casos,
com o apoio da polícia especializada, da perícia digital e da legislação favorável que foi criada em 2014, que é o Marco Civil da Internet. Perfeito. Bom, a internet aí é um campo fértil para esse tipo de situação. Volta e meia sempre tem nas redes digitais, na internet, algum tipo de grupo, ideia, alguma ação que tem tendência sempre para alguma coisa ruim. A gente pode esperar mais ideias mirabolantes, entre aspas, daqui para frente, né? Esse é só, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg. Não tem a famosa Deep Blue, que é a internet proibidona, vamos dizer assim. Exatamente. Mas é um ambiente, como o senhor tem falado, tem dito, muito propício para os marginais atuarem também. Não tenha dúvida, né? Hoje, à medida em que as redes sociais, a internet está presente na vida do brasileiro, o Brasil hoje é o país mais conectado na internet em número de horas no mundo, são aproximadamente 70 horas mensais. Nós migramos também a parcela criminosa. Então são muitos serviços e recursos que estão migrando exclusivamente para a tecnologia. Pra você ter uma ideia, na minha área hoje, o advogado hoje ele não usa mais papel, petição, caneta, é tudo online. E essa disrupção, essa mudança está acontecendo em várias áreas de negócio, não só na área da advocacia, mas em todos os negócios. E as pessoas são obrigadas a utilizarem tecnologia. Muitas vezes não tem dimensão desses riscos. Então, nós podemos prever que você tem que estar sempre atento, porque sempre nós estaremos sujeitos a um novo golpe, a uma nova fraude, a um novo aplicativo, explorando um momento social, por exemplo, os saques dos inativos do FGTS. Sim. Quantos casos nós tivemos aqui? Eu presenciei inúmeras pessoas fraudadas, porque aproveitou um momento social, manda um e-mail para ela, fala que ela tem direito a consultar o extrato, e quando ela clicava para consultar o extrato, infectava a máquina e roubava os dados financeiros. Então, isso não vai acabar, isso vai ser sempre. A tecnologia está aí e sempre vai haver bandidos buscando explorar as tecnologias, os momentos sociais para lesar, para causar dano ao patrimônio ou, quando não, causar dano à própria vida, como esse jogo inconsequente que nós estamos falando. E a recomendação é essa, educação digital, né? Nós temos leis já, infelizmente as nossas leis não são muito bem aplicadas. O Marco Civil fala que o Estado deveria investir em educação digital. A lei Carolina Dickmann foi aprovada com uma outra lei que diz também que o Estado deveria equipar-se com estrutura para investigar crimes cibernéticos. 2-3 anos aí da sanção das leis, nós estamos aguardando essas iniciativas. Então esperamos sim conscientização dos governantes, seja você um vereador pode fazer o que com o crime digital? Promover uma semana de conscientização, por exemplo, né? Promover uma semana de debates. Um deputado pode fazer muito no aspecto local e um deputado federal, então, muito mais. Nós esperamos mais dos legisladores para que eu equipare, para que eu equipe as polícias, as autoridades, e a lei também tem que ser maior. Não adianta hoje eu punir um criminoso digital com uma cesta básica ou com uma medida infracional.